Por que a gente morre? Você provavelmente já fez essa pergunta. Mas para responder isso, é necessário entender antes por que a gente nasce. E talvez essa seja uma das maiores questões da humanidade. A gente está aqui por uma mera casualidade ou uma inteligência maior é responsável por toda a criação? Esse assunto divide muitas opiniões. E caso você tenha ficado interessado, vem comigo que eu mostro para você. Qual é a razão da gente existir? Por quê? Pra quê? E respondendo isso de uma maneira muito simples. Basicamente, a existência humana é para fazer com que a alma evolua e se una ao espírito, que é a própria centelha divina em cada um de nós. Calma que eu explico. A alma e o espírito não são a mesma coisa, como muitas vezes é dito por aí. Eu vou te mostrar a diferença entre alma e espírito com uma ilustração. Um esquema, para a gente poder visualizar um pouquinho melhor algo que aparentemente é tão abstrato. De um modo geral, o ser humano é constituído por 7 corpos. Físico, vital, astral, mental concreto, manas, budi e atman. Esses dois últimos não se tem ainda uma tradução exata para o nosso idioma. Eu vou explicar basicamente o que é cada um desses corpos. O primeiro e o mais denso é o físico. Essa forma externa que a gente enxerga, formada por ossos, músculos, veias, tudo isso vive e essa vitalidade é fornecida pelo segundo, o vital, também conhecido como duplo etérico. Ele contorna exatamente o formato do nosso corpo, com uma espessura de uns 2 centímetros aproximadamente, e que pode ser visível através da fotografia Kirlian. Por acaso vocês já viram alguma imagem dessas? O próximo é o corpo astral, onde estão todas as nossas emoções, e por isso também é chamado de emocional, que é orientado pelo mental concreto. E aqui é um grande problema, onde a gente barra, onde se faz necessário geometrizar tudo. É a base da ciência, que precisa do raciocínio para provar tudo de forma lógica. Se não tem forma, ou eu não vejo, ou não pode ser comprovado cientificamente, não existe. Mais ou menos assim. A união do corpo astral com o mental concreto é o que forma a nossa alma, a personalidade. Passando agora para os 3 veículos superiores, manas ou a mente abstrata, é o mental que nos dá a ideia de infinito, eterno, Deus. Mas como a gente está preso ao mental concreto, onde tudo precisa ter uma forma, esse princípio se torna incompreensível. E aí eu ignoro. Um exemplo. Através dele foi que Albert Einstein usou para criar a teoria da relatividade. Ou seja, ele tira algo do abstrato e coloca numa fórmula matemática. O próximo é budi. Como eu disse, ainda não tem uma tradução exata para o nosso idioma. Aqui é onde se manifesta o 6º sentido ou a intuição, mas a verdadeira intuição, e não aqueles pressentimentos que a gente tem com uma certa frequência que estão relacionados à alma. É aquela fagulha que vem à mente, e sem saber explicar ou provar, a gente sabe que algo é verdadeiro ou não. Raríssimas vezes na vida isso vai acontecer, se acontecer. Nem de longe é o que a gente fala popularmente por aí, eu tive uma intuição. Não tem nada a ver com isso. E o 7º é Atman, que também ainda não tem uma tradução exata, mas pode ser chamado de princípio crístico. É o corpo mais sutil de todos e o mais próximo daquilo que pode se dizer como a divindade manifestada no homem. E a união desses 3 corpos formam um espírito. Deu para ver que alma e espírito não são a mesma coisa, certo? Quando o espírito, que é a própria divindade, se lança na matéria, nós nascemos e adquirimos uma alma, que está vazia, porém com tendências positivas e negativas. A alma é como um recipiente a ser preenchido, uma mala vazia, que nela a gente vai preencher com todas as nossas emoções, sentimentos, conhecimentos que são adquiridos ao longo de uma vida, e com isso a alma vai se desenvolvendo durante a nossa existência. Ou seja, vai sendo formada, aperfeiçoada, diferente do espírito, já que ele é a própria divindade, a própria centelha divina em cada um de nós. Só que como a gente costuma perder muito tempo com um monte de coisa desnecessária, o corpo físico vai se desgastando até o ponto que não aguenta mais e precisa ser substituído. E então acontece o fenômeno que a gente chama de morte, que para muitos é o fim, e as pessoas que acreditam nessa ideia devem ser respeitadas, mas que, conforme citado no livro O Tibé e a Teosofia, escrito por Mário Rosso de Luna e com comentários e citações do professor Henrique José de Souza, a morte é a maior das mentiras. Ela seria apenas uma transformação. De quem? Do próprio espírito, que evolui justamente ao colher toda
todas as experiências que a alma adquiriu em uma vida. Mas se o espírito é a própria divindade, como assim ele também precisa evoluir? Já não é perfeito o absoluto saber? Não. Esse é um conceito religioso achar que a divindade é pronta e acabada. A divindade é pronta e acabada no plano dela, mas sem ter a experiência do físico, da matéria. Por isso ela se lança na matéria para dar consciência à própria matéria. Consciência de quem ela, a divindade, é. Por isso talvez o melhor termo para se usar seja adquirir consciência e não evoluir. E quando isso acontece, se unem alma e espírito, que hoje estão separados pelo mental concreto, que conforme eu já disse, é a necessidade de geometrizar para poder compreender. Então, resumindo tudo, para responder as questões lá do começo do vídeo, a gente nasce para dar consciência à matéria de quem a divindade é, unindo alma e espírito. Mas como a gente não consegue fazer isso em uma única vida, o nosso corpo físico se desgasta, precisa ser substituído e morre, para que então todo o processo se repita. E tudo isso é um processo divinamente simples e humanamente complexo, justamente porque a gente tenta entender com o mental concreto, o que sempre vai nos limitar à forma. Já é tempo de buscar um nível acima, buscar entender as coisas e ver o mundo com o nosso quinto princípio, o mental abstrato. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Se você gostou, manda esse vídeo para alguém. A gente se vê no próximo. Um feliz sempre e tchau!